Fala galera, beleza? Aqui é o Yuri do canal Administrampo. Eu sou o Kainan. Hoje a gente vai trazer mais conteúdo para vocês ainda sobre a soja, só que a gente vai entrar na sua estrutura de mercado. Não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Bom galera, vale ressaltar que quando se trata de estrutura de mercado de commodities, que no caso é a soja, não dá para defini-la em apenas uma estrutura, pois conforme seu desenvolvimento e necessidades, ela acaba se introduzindo em diferentes estruturas de mercado. É muito difícil classificar a produção da soja em uma única estrutura de mercado, porque diferentemente dos tempos passados, hoje em dia, a tecnologia está presente no setor da agricultura, com melhorias tanto na produção, armazenamento, distribuição e no comércio desse setor, por conta do aumento da demanda, crescimento populacional e da globalização. Mas e agora? Hoje, como funciona esse mercado? Bom, para responder essa pergunta, a gente contou com a ajuda do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, Isaías de Carvalho Borges. Vamos ver o que ele tem para dizer. O produtor, ele compra todos os seus insumos, então hoje ele não produz praticamente nada de insumo, nem a sua semente. A sua produção ele não vende mais direto para o consumidor final, ele vai vender para uma grande empresa, pode ser uma grande trader de exportação, pode ser uma grande empresa de processamento, ou pode ser uma grande rede de supermercado. Então o que significa isso? O produtor rural, produtor agrícola, o cara que produz soja, arroz, feijão, milho, ele atua, ele toma decisão como se fosse um produtor competitivo, ou seja, para ele é como se o mercado dele fosse concorrência perfeita. Por quê? Ele é tomador de preço, então ele não determina o preço, porque uma característica importante de concorrência perfeita ou mercados competitivos é que quem atua nesse mercado é tomador de preço, ele não tem como determinar o seu preço. Então, para o produtor de soja, ele atua como se fosse competitivo porque ele é tomador de preço. Entretanto, se você olhar o setor que produz máquinas, está longe de ser concorrência perfeita. O setor que produz máquinas está muito mais próximo do oligopólio. Você tem 3 ou 4 grandes empresas que vendem tratores, colheitadeiras. Dependendo da semente que ele vai usar, por exemplo, se ele for usar semente transgênica, ele vai comprar de um monopólio. A Monsanto tem um monopólio, por exemplo, da soja tolerante a herbicida. Ela tem a patente, portanto a patente lhe dá a ela o direito de monopólio. Quando ele vai comprar o agrotóxico, se ele compra a soja da Monsanto, ele vai ter que comprar um Roundup, apesar de existir, já existir genéricos, mas normalmente a venda é casada, então ele está enfrentando também um monopólio. Na hora de comprar fertilizante, também ele tem 3, 4 empresas para comprar. Na hora de vender o seu produto, a mesma coisa. Tanto as traders que exportam, as processadoras, são 3, 4, 5 no máximo de opção. Como disse o professor Isaías, existe um monopólio no mercado da semente de soja, no qual o produtor se torna refém, pois a Bayer, que adquiriu recentemente a Monsanto, detém de uma patente que lhe dá a exclusividade de comercializar sementes tolerantes a herbicidas. Juntas, essas duas potências controlam 25% do mercado mundial de pesticidas e mais de 90% do mercado das sementes transgênicas. Isso evidencia o monopólio existente nesse segmento. As barreiras à estrutura de mercado da soja tendem a dificultar ou até impedir a entrada de novos produtores. Para compreender melhor esse conceito, decidimos explicar detalhadamente as principais delas. Fala galera, meu nome é Christian e eu também faço parte do canal Administrampo e eu vou falar para vocês agora sobre a barreira espaço. Atualmente, as terras voltadas para a agricultura no Brasil estão cada vez menores, diferentemente das décadas passadas, isso nos anos 60, 70 e 80, onde a oferta era muito abundante. Sendo assim, o fator territorial é a maior barreira para a expansão agrícola não só no Brasil, como no mundo também. Devido a essa escassez, os agricultores estão avançando rumo à última fronteira agrícola do Brasil, que é nada mais nada menos que a Amazônia. Segundo dados do Amazon, nos últimos 12 meses, o desmatamento aumentou 40%, perdendo o equivalente a 4.000 km². Isso é 13 vezes o tamanho de Belo Horizonte. E deste total, 83% foram destinados a áreas de pasto e agricultura. Sementes de alto vigor originam em plantas mais eficientes. Esta é uma frase que pode resumir todo este tópico.
que é sobre as barreiras tecnológicas. Para a produção de sementes de alta qualidade, requer trabalho intenso e melhorias constantes nas técnicas de produção, semeadura, colheita, transporte, beneficiamento, armazenamento e irrigação. A tecnologia barateia o custo de produção, tornando o produtor detentor de tais tecnologias mais competitivo no mercado, pois abaixando o custo de produção, aumenta-se a sua margem de lucro. Vale a gente lembrar que nas commodities a margem de lucro é muito baixa e os produtores ganham na quantidade que eles vendem. Outra barreira que dificulta a competitividade do agricultor brasileiro no mercado internacional é a legislação. Para driblar esse mar de leis, os grandes agricultores contam com uma bancada própria no Senado e na Câmara. Bancada esta que, por ser uma das maiores, consegue barganhar através de aprovações de leis melhores situações para o grande produtor e apenas para ele, deixando de fora os pequenos e médios produtores, que não contam com esse recurso. A barreira custo Brasil está presente em toda a área da indústria brasileira. É o custo que afeta diretamente nossa competitividade perante o mercado internacional, prejudicando o setor agrícola. Agora o diretor Isaías nos trará mais informações sobre este tema. Quando a gente compara os 3 grandes produtores de soja no mundo, Brasil, Estados Unidos e Argentina, e se nós compararmos só o custo dentro da fazenda, o Brasil é o mais competitivo. Por 2 motivos básicos. A terra no Brasil é mais barata e a mão de obra no Brasil é mais barata e o imposto sobre a propriedade agrícola também no Brasil é mais barato. Quando eu olho a soja que chega no porto, o Brasil perde essa competitividade e fica em último, terceiro. A Argentina e os Estados Unidos superam. Por que isso? A competitividade maior dentro da fazenda é perdida no custo da fazenda até o porto. Então eu tenho um problema, o Brasil tem um problema sério de infraestrutura. Tanto a infraestrutura de transporte quanto de armazenamento. Primeiro, nós perdemos uma parte grande da produção nesse processo. Então, estima-se de 10 a 20% de perda no processo de armazenamento e transporte. Além disso, eu tenho um custo maior. Primeiro que o Brasil tem uma distância média fazenda-porto maior que a Argentina, também algumas regiões maior que os Estados Unidos. Segundo, ao contrário dos Estados Unidos, nós não usamos praticamente o transporte hidroviário. Então, o nosso transporte é totalmente dependente de rodoviário, nós não usamos ferroviário e nem hidroviário. Então, isso também aumenta custo. E eu tenho um problema também no porto. Nossos portos são de custo alto, eles são defasados tecnologicamente, assim por diante. Além disso, eu tenho o problema da burocracia, eu tenho o problema da carga tributária. Então, de certa forma, quando você fala custo Brasil, esse custo Brasil não está associado ao problema da infraestrutura sucateada, ao problema da burocracia e ao problema da carga tributária, certo? Mesmo assim, o Brasil continua exportando por uma razão muito simples. A demanda mundial por soja nos últimos 20 anos cresceu muito maior do que a oferta, principalmente com a entrada da China no mercado. Se você pegar a demanda mundial de soja, 20 anos atrás a Europa era 60% da importação. Hoje inverteu, a China é 60%, a Europa caiu para 30%. Então a demanda é muito grande, é muito maior do que a oferta. Ela cresceu mais do que a oferta. Dadas as condições climáticas necessárias para a produção de soja, o Brasil se beneficia disso. São poucos países do mundo que conseguem produzir soja de forma competitiva. Então, mesmo o Brasil tendo um problema do custo do Brasil, problema da infraestrutura, ele consegue exportar porque a demanda é crescente e no curto prazo não há possibilidade de um outro país entrar nesse mercado. Então, mesmo assim, o Brasil exporta. Agora, no longo prazo pode complicar. Você pode ter, a demanda pode parar de crescer, outros países, como é o caso do Paraguai, né, começa. Claro que o Paraguai nunca vai ser uma grande produção pela limitação geográfica, mas já é existe chance de produção de soja na África. A China tem estudos sobre isso, ao invés de buscar soja na América do Sul, levar da África, para ela é mais barato em termos de transporte. Então, é isso, o custo do Brasil está relacionado com essas deficiências que o Brasil tem em infraestrutura de transporte e logística. Decidimos deixar por último a barreira capital financeira, pois é esta que irá determinar a possibilidade de superação de todas as barreiras relacionadas à tecnologia, terras para plantio, até mesmo legislação, como citado pelo nosso colega Christian. Se você olhar a cadeia como um todo, você vai encontrar diversas estruturas de mercado na mesma cadeia produtiva. Oligopólio, monopólio,
concorrência monopolística, mas, por exemplo, quando você pega o setor de atacado e varejo, está mais próximo de concorrência monopolística, e quando você pega todo o setor de insumo, está mais próximo de oligopólio e monopólio. Isso é um problema muito sério para o agricultor. Por quê? O que acontece com o monopólio ou com o oligopólio? Eles têm maior poder de mercado, ou seja, eles têm maior poder sobre o preço. Então, o fato da Monsanto ser a detentora da patente, a única que tem aquela semente, faz dela, ela vai cobrar o preço que ela achar que vai remunerar seu capital. Quem está comprando, estão 3, 4, 5 empresas, também o fato de existir oligopólio na compra, vamos chamar de oligopsônio, eles vão também abaixar o preço na hora de comprar. Então o agricultor vive uma situação muito complicada, porque na hora de comprar ele enfrenta oligopólios e monopólio, na hora de vender ele enfrenta oligopsônio ou monopsônio. Então ele fica sempre ali exprimido com a renda muito baixa. É claro que há opções, por exemplo, a possibilidade de você se organizar em cooperativas e você, a cooperativa tenta a precificar melhor, a possibilidade de você, na cooperativa você tem a possibilidade de segurar o produto, no caso da soja dá para fazer isso, dá para armazenar, esperar um momento de preço melhor e assim por diante. Mas esse fato de você ter um produtor que é competitivo, tomador de preço, que compra de oligopólio e vende para oligopólio, explica em parte por que em todos os países do mundo a atividade agrícola é subsidiada. Sem o subsídio do governo, o cara não consegue sobreviver. Simples assim. Então, e sem esse cara você não tem alimentos, você não tem produção agrícola. Então, não é um produto qualquer, é alimento, certo? São alimentos. Você precisa disso para, não só porque é mercado, porque dá dinheiro, é sobrevivência da população, né? A maior produção de alimentos está associada com outros objetivos de políticas públicas, por exemplo, redução da mortalidade infantil, redução da desnutrição, combate à pobreza. Você não consegue combater a pobreza, reduzir desnutrição, combater a mortalidade infantil, por exemplo, sem produção de alimentos a preço acessível. Como diz o professor Isaías, além do produtor de soja sofrer oligopólio e monopólio na compra de seus insumos, sementes, tudo que venha a necessitar a produção do seu grão, ele também sofre monopsônio na sua venda. Isso porque a China, que representa 60% de toda a importação de soja mundial, ela exerce um forte poder no preço de compra desse grão. Ou seja, qualquer alteração na demanda da China altera diretamente o preço que será vendido a saca da soja. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer também ao professor Isaías pela contribuição do vídeo. Deixe seu like, favorite o vídeo e se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui embaixo e até a próxima! Falou!